se tudo o que você conhece fosse uma miragem? Imagine despertar em um mundo onde cada pensamento, cada emoção e até mesmo o ar que você respira são fragmentos de uma realidade meticulosa elaborada por entidades de inteligência superior. O que você chamaria de vida pode ser, na verdade, uma simulação projetada para enganar seus sentidos e moldar sua percepção. Esta é a intrigante e perturbadora hipótese da simulação, uma teoria que não apenas desafia a essência da nossa existência, mas também nos força a reavaliar a própria natureza da realidade. Imagine um mundo onde a própria natureza da realidade que você conhece é uma ilusão sofisticada, projetada e executada por mentes muito mais avançadas do que as nossas. Imagine que cada pensamento, cada sensação e cada momento da sua vida não são fruto de uma existência tangível, mas de uma simulação altamente detalhada, criada e controlada por uma civilização de outra era ou até mesmo de outro universo. Este é o cenário provocador e inquietante que emerge na hipótese da simulação, uma teoria que desafia as fronteiras da nossa compreensão e questiona a autenticidade de tudo que consideramos ser real. Na era digital contemporânea, onde as tecnologias imitam e até superam nossas capacidades cognitivas e perceptivas, a ideia de que vivemos uma simulação não é mais apenas uma especulação filosófica distante. Ela se tornou uma questão de debate sério e investigação acadêmica, alimentada por pensadores como Nick Bostrom e explorada profundamente por autores como Richard Ficke, no livro chamado A Hipótese da Simulação. Essa teoria sugere que, se civilizações futuras fossem capazes de criar simulações perfeitas, então é muito provável que nossa própria existência seja uma dessas criações virtuais. À medida que mergulhamos nessa hipótese, somos controlados com questões profundas. Se nossa realidade é uma simulação, qual é o propósito por trás dela? Como a consciência se encaixa nesse paradigma digital? E mais crucialmente, qual seria o impacto sobre a nossa moralidade e o nosso entendimento de nós mesmos, se descobríssemos que somos personagens de um elaborado jogo de realidade virtual? À medida que avançamos no entendimento das simulações e suas implicações, estamos forçados a reexaminar o próprio tecido da nossa existência. Se somos parte de uma simulação, a compreensão do que é real deve ser redefinida, e o significado de nossas experiências deve ser reconsiderado à luz da nossa perspectiva. Em um mundo onde a simulação pode ser a norma, estamos apenas começando a descobrir as profundezas das perguntas que essa teoria levanta e o impacto que pode ter sobre nossas vidas e sobre a própria essência do que significa existir. Você está vivendo em uma simulação de computador? Isso é o que diz Bostrom. As ideias de Bostrom provocam ondas de choque, não apenas no meio acadêmico, mas também na cultura popular e até mesmo na esfera da religião. Ele propôs que, mais do que uma especulação remota e caprichosa, há uma possibilidade substancial de que nossa realidade e nós mesmos sejamos na verdade uma simulação criada por uma civilização tecnologicamente avançada. O que ele falou soou de uma forma tão persuasiva que, em 2016, uma reportagem do New York informou que muitos indivíduos influentes do Vale do Silício se tornaram obcecados por essa ideia. Além disso, 2 bilionários não identificados teriam secretamente contratado equipes de cientistas para explorar meios de escapar da simulação. Elon Musk, por exemplo, também revelou publicamente seu fascínio pessoal por essa hipótese, afirmando que acredita na probabilidade de estarmos vivendo em uma realidade simulada, com uma chance de 1 em bilhões. Mas por que figuras proeminentes, tanto no campo da ciência quanto no campo da filosofia, levaram a sério essa ideia aparentemente absurda? É realmente provável que estamos vivendo em uma simulação? E o que isso poderia significar para a nossa compreensão da realidade?
Com a evolução contínua de computadores cada vez mais poderosos e sofisticados, nos últimos 50 anos, os seres humanos têm criado mundos virtuais cada vez mais realistas. Jogos de videogame, simulações científicas e realidade aumentada estão se tornando cada vez mais imersivos e convincentes, até onde qualquer um pode determinar atualmente. Há um limite claro para o quão avançadas essas realidades simuladas podem se tornar. Muitos especialistas agora preveem um futuro em que esses mundos virtuais se tornarão tão indistinguíveis da realidade que, a menos que tenhamos uma forma direta de verificar, pode se tornar impossível para nós separar uma simulação e uma realidade base. Isso nos leva a uma questão fundamental e inquietante. Como podemos ter certeza de que não estamos vivendo em uma simulação? Será que já poderíamos estar vivendo em uma simulação? Poderíamos estar experimentando o que Bostrom descreve como uma simulação ancestral? Um experimento criado por uma civilização avançada para estudar seu próprio passado? Civilizações tecnologicamente avançadas poderiam ter múltiplas motivações para criar simulações desse tipo, desde pesquisas históricas até o desenvolvimento de novas formas de entretenimento ou treinamento. Considerando a escala do universo e o avanço potencial das tecnologias futuras, essas civilizações poderiam criar um número quase infinito de simulações. Se isso for verdade, a maioria dos seres conscientes poderiam estar vivendo em simulações, fazendo com que a probabilidade de vivermos na realidade base se torne extremamente pequena. No artigo de Bostrom, ele apresenta 3 proposições, das quais ele argumenta que pelo menos uma deve ser verdadeira. A primeira delas é que todas as civilizações tecnologicamente avançadas inevitavelmente entram em colapso ou se extinguem antes de alcançar um nível de maturidade tecnológica capaz de criar simulações ancestrais. A segunda proposição afirma que mesmo que uma civilização alcance a maturidade tecnológica, pode haver razões para que ela não crie simulações semelhantes ao nosso mundo. Se rejeitarmos essas duas proposições, Bostrom sugere que devemos aceitar sua terceira e última proposição, que estamos quase certamente vivendo em uma simulação. Vamos explorar essa possibilidade fascinante e suas implicações de longo alcance. No entanto, para avaliar melhor sua probabilidade, primeiro precisamos examinar mais de perto as duas primeiras proposições. A primeira proposição sugere que civilizações nunca conseguem atingir a maturidade tecnológica necessária e, portanto, nunca têm a chance de criar simulações ancestrais. Inicialmente, essa sugestão pode parecer improvável. Afinal, vivemos em um universo vasto, composto por centenas de bilhões de galáxias e incontáveis trilhões de sistemas estelares, qualquer um dos quais poderia ser o lar de uma civilização tecnológica florescente. O que poderia então impedir que todas as civilizações avancem até esse nível tecnológico? A ideia de que todas as civilizações falham em alcançar a maturidade tecnológica pode parecer extremamente pessimista. Então, por que considerar essa possibilidade? Uma resposta proposta é que simplesmente não existem outras civilizações inteligentes no universo. Os defensores dessa visão se baseiam na enigmática observação conhecida como paradoxo de Fermi, que sugere que o universo ao nosso redor parece estranhamente silencioso. Nosso universo tem sido habitável para a vida muito antes da formação de nosso sistema solar. Parece que já se passou tempo mais que suficiente para que civilizações inteligentes avançadas se tornassem uma presença evidente na nossa galáxia. No entanto, não vemos sinais de civilizações do tipo 3 que seriam altamente avançadas ou de suas megaestruturas galácticas, cuja evidência seria visível no cosmos. Essa ausência de sinais pode sugerir que algo está impedindo o desenvolvimento ou a sobrevivência dessas civilizações, fornecendo uma base para a especulação de que a própria criação e manutenção de simulações pode ser uma explicação plausível. Então, o que poderia explicar esse silêncio alarmante que existe no universo?
uma das respostas propostas é que existem estágios evolutivos entre a matéria inerte e a vida inteligente avançada, que são tão raros em uma escala astronômica que impedem a maioria das formas de vida de progredir além desses pontos críticos. Esses estágios são denominados grandes filtros. A teoria sugere que, em nossa trajetória de descoberta e evolução, podemos estar prestes a encontrar um grande filtro na forma de uma tecnologia altamente avançada, mas também extremamente destrutiva e incontrolável, que pode levar à destruição de qualquer civilização que a desenvolva. Alguns teóricos argumentam que a tecnologia já chegou na forma de armas nucleares. A hipótese de que todas as civilizações tecnológicas, enquanto buscam um entendimento mais profundo da realidade física, inevitavelmente descobrem a enorme energia liberada pela ficção do átomo. À medida que essas civilizações desenvolvem e manipulam esse poder, introduzem um risco existencial permanente que inevitavelmente pode resultar na sua própria extinção. A criação de armas nucleares e outros dispositivos de destruição em massa poderiam ser um exemplo de como a busca por conhecimento pode ter consequências desastrosas. Se for verdade que esta ou alguma outra tecnologia representa uma ameaça existencial inevitável, então a existência de simulações ancestrais pode ser altamente improvável. Se todas as civilizações inteligentes estão fadadas à autodestruição, a boa notícia é que, estaticamente, provavelmente vivemos na realidade base, o mundo real. A má notícia é que, se isso for verdade, nossa própria civilização pode estar à beira de um colapso iminente. No entanto, um grande filtro também pode estar localizado atrás de nós. Talvez na própria origem da vida. Um ponto crucial seja a formação inicial de moléculas capazes de autorreplicação, como o RNA, por exemplo, que serve como base para toda a vida biológica na Terra. Algumas pesquisas sugerem que, devido a colisões moleculares aleatórias e condições extremamente específicas, a formação de RNA poderia ser um evento tão raro que é praticamente improvável. Se esse for o caso, civilizações tecnológicas inteligentes poderiam ser tão raras que nós poderíamos ser a única existente em nosso universo conhecido. Para muitos, incluindo eu, essa é uma afirmação que desafia a intuição, e é natural ser cético. Afinal, a hipótese do grande filtro está intimamente ligado ao paradoxo de Fermi, que questiona a ausência de sinais de civilizações avançadas, mesmo com a vasta quantidade de estrelas e planetas potencialmente habitáveis. Muitos acreditam que o paradoxo de Fermi pode ser, em última análise, um equívoco, ou as evidências de outras civilizações podem ser muito mais sutis do que inicialmente imaginamos. Considerando que a vida inteligente pode surgir uma vez a cada 10 bilhões de galáxias, ainda haveria milhares de civilizações avançadas que poderiam ser completamente indetectáveis para nós. Qualquer uma dessas civilizações poderia estar criando um número infinito de simulações. Talvez nossos descendentes construam algo como um cérebro matriósquica, uma mega estrutura estelar que circula o Sol e utiliza sua energia para criar um ponto computacional colossal. Tais estruturas poderiam, teoricamente, executar um número imenso de simulações, e ainda assim, uma estrutura como um cérebro matriósca poderia ser quase invisível para outras civilizações galácticas. O universo, embora muito antigo, sobre a nossa perspectiva, está na realidade em um estágio extremamente precoce de sua habitabilidade geral para a própria vida. Com cerca de 14 bilhões de anos, o universo ainda tem muito tempo para evoluir e se tornar ainda mais hospitaleiro. Algumas estrelas possuem uma vida útil de trilhões de anos, frequentemente muito além da idade atual do universo. Além disso, essas estrelas longevas terão muitas gerações sucessivas. Dado que a vida inteligente surgiu pelo menos uma vez no início da existência do universo, há uma boa chance de que outras civilizações avançadas surgirão em um futuro muito distante.
Como isso se relaciona com o argumento da simulação? Independentemente de as civilizações futuras possam existir ou não, é possível que sejamos simulações de um passado distante. Para as nossas considerações atuais, o que realmente importa é a possibilidade de que simulações ancestrais existam ou não. Um filósofo chamado David Chalmers denominou de problema difícil da consciência. Ainda permanece sem solução, e não há sinais claros de como poderíamos resolver esse mistério. Nos últimos anos, um número crescente de cientistas e filósofos tem argumentado que a consciência pode apresentar um impasse que revela os limites da nossa ciência materialista atual. Na floresta escura da nossa ignorância atual, parece sensato repartir a credibilidade de alguém aproximadamente igualmente entre 1, 2 ou 3. Portanto, a afirmativa de Elon Musk de que as chances de vivermos em uma realidade base são de 1 em 1 bilhão pode ser substituída por uma estimativa mais conservadora de 1 em 3. É uma possibilidade real que devemos considerar como seriedade. Então, vamos refletir sobre o impacto de realmente vivermos em uma simulação. Qual seriam essas implicações? O que isso poderia significar para nós? A ideia de uma realidade simulada pode ser interpretada como uma descoberta de que a realidade é muito mais complexa e profunda do que imaginamos. Em vez de viver em um mundo falso, poderíamos estar habitando uma realidade que é uma expressão do crescimento fractal da própria existência. Como diz o autor do livro, A Hipótese da Simulação. Se somos mentes simuladas, ainda somos equivocados conscientes. A consciência, como René Descartes observou, é a única coisa que não pode ser duvidada. Uma mente simulada, consciente, seria uma mente real, com experiências reais, e essas experiências teriam uma significância moral e ética e verdadeira. A hipótese da simulação também abre portas para uma visão neuralista, que pode coincidir com certas ideias religiosas tradicionais, como a noção de um universo projetado por um criador onisciente e onipotente. Dependendo do tipo de simulação, outras comparações religiosas podem surgir. Se a consciência não pode ser simulada, seres avançados ainda poderiam criar mundos simulados realistas e projetar suas próprias consciências nele, possibilitando novas experiências e explorações de espaço da consciência. E com alta probabilidade esses seres poderiam ter razões para esquecer de uma forma deliberada que estão participando de uma experiência escolhida por eles. Nesse caso, a morte pode não ser o fim da nossa experiência individual, mas uma transição para uma realidade dimensional superior, onde de uma forma eventual nos lembramos de nós mesmos como participantes voluntários. Em um futuro com civilizações avançadas, pode haver trilhões de vidas simuladas, talvez até superando em número as vidas na realidade base. Se formos tais seres, viveremos em um plano de realidade mais real do que esse, como visitantes temporários desse mundo, antes de retornarmos ao nosso plano original e avaliarmos nossas experiências. A ideia de reencarnação poderia ser plausível como uma coleção de vidas simuladas se tornando a experiência de uma única entidade, talvez adquirindo novos conhecimentos por meio da perspectiva de si mesma por meio de outra. Em teoria, todas as mentes dentro de uma simulação poderiam se transformar na meta-existência de um único ser consciente. Na verdade, uma simulação capaz de sustentar mentes conscientes poderiam também ser conscientes por si só, com as mentes individuais construindo aspectos de uma experiência unitária muito maior. O argumento da simulação de Bostrom e as explorações adicionais de Richouan Birk capturam a imagem de uma geração de pensadores e encontrarão espaço na cultura popular, na teologia e na religião. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.